Show do Vovô. A história do prédio central, onde ficam ali camarotes, o setor prêmio da torcida, do torcedor oficial do Ceará, isso era uma questão deles também? Uma questão também do contrato a ser discutida. Todo o contrato estava sendo revisto. Então são pontos, não só esse, como os demais. As pessoas às vezes se fixam somente em um ponto, mas é um dos pontos. Existem várias questões do contrato que eles queriam modificar e que para modificar, se o Ceará fosse perder, não vale a pena o Ceará ficar. O que é que desses pontos o Ceará até admitiria perder? Tudo, desde que tivesse compensação. Você pode perder de um lado e ganhar de outro, mas só perder, aí não dá não. A bilhetagem, a história da bilhetagem, essa de não perder era uma condição sine qua non. Uma condição de controle do clube, que o clube investiu em um setor, mas assim como outros pontos do contrato que não tem como se abrir mão. Você pode até abrir mão da bilhetagem ou de qualquer outra forma, desde que se tenha uma compensação. Sem compensação você não pode abrir mão. Exaurido aí o âmbito das conversas, qual é o procedimento agora do Ceará? O procedimento é de buscar um encontro de contas e resolver o contrato que foi rescindido por parte da Arena Castelão. Judicialmente? Acredito que não seja necessário. Acredito na boa fé das pessoas que lá estão e acredito que isso será resolvido da melhor maneira possível. Esse crédito da boa fé, ele tem validade até quando? Ele tem validade até eles demonstrarem que não tem boa fé, coisa que eu não acredito. Mas existe ainda alguma conversa acontecendo? Existe. Se pode resolver. Existe ainda uma possibilidade de que o Ceará volte a ter o contrato com a Arena? Um novo contrato. Existe essa possibilidade, assim como qualquer outro patrocinador. O Ceará, quando ele aluga o instrumento Castelão, que é de propriedade do governo do estado, como é que funciona para o Ceará? O Ceará aluga o equipamento e se sujeita às condições da atual administradora. Se hoje o Ceará quiser jogar na Arena Castelão, ele paga a taxa inerente ao aluguel, e se sujeita às condições impostas pela atual administradora. Estou lhe fazendo essa pergunta porque eu vou lhe contar aqui um fato que aconteceu, não foi ninguém que me disse. Eu ouvi do funcionário Mirandinha do Castelão que enquanto o Ceará não resolvesse a sua briga, a expressão foi essa, a sua briga com a Arena Castelão, ele, Ceará, iria ter sérios problemas de convivência dentro do instrumento. Tem que falar o Mirandinha sobre a declaração dele. Como é que o Ceará reagiria ou vai reagir diante de ter dificuldades para usar o instrumento Arena Castelão? Não acreditamos em dificuldade, acreditamos na boa fé das pessoas que lá estão. O senhor está sendo até agora, digamos que político, né? Politicamente falando, se comportando dentro da maneira de um contrato, né? Que ele pode ainda vir a valer, a vigorar um novo contrato. Mas eu sei que o que a gente está falando aqui é muito especulativo, né? Mas dentro dessas especulações, você acha que o Ceará vai se dar bem com tudo isso que está aí? O Ceará sempre se dá bem, por isso que ele é tetracampeão do estado e está em primeiro lugar da Série B. Essa primeira experiência do primeiro jogo em ter os moldes do pessoal da BWA, dando as diretrizes ao Ceará de como as coisas funcionam, agradaram ao Ceará? O Ceará não tem que fazer juízo de valor com as atitudes de qualquer administrador. O Ceará só faz juízo de valor do que é bom para o clube. E sendo bom para o clube, o Ceará manterá qualquer contrato. Não sendo bom, ele vai acatar a vontade de cada um, mas sempre resguardando o interesse do clube, hoje que é o maior do estado. Mesmo sem um encontro de contas, o Ceará já está na justiça cobrando aquilo que lhe é de direito ou espera ainda aquela história que você falou, da boa vontade para se ter um encontro de contas? Não, acreditamos que isso será resolvido. No momento não é necessário questão judicial. Ou seja, a questão judicial é a última das últimas instâncias para o Ceará? Não, é a instância seguinte. Última das últimas não. E essa instância seguinte, ela está longe ou está perto? Vamos aguardar, o contrato terminou agora. A gente tem que aguardar ainda para saber. O Ceará vai receber algum tipo de multa, algum tipo de pagamento pela quebra do contrato? Tem um encontro de contas. Nesse encontro de contas existe uma parte que o Ceará tem a receber, sim. Assim, em termos de ganhos durante os jogos e tudo, o que seria mais vantajoso? Seria firmar um novo contrato ou permanecer aí para o Ceará? Permanecer... Mais vantajoso era manter o contrato como estava. Como foi rescindido, tem-se que negociar e voltar a sentar e ver qual é a melhor condição. Sempre resguardando o Ceará Sporting Clube, que é o nosso principal objetivo aqui. Doutor, hoje
como é que ficou a situação? O contrato está rescindido, né? Será para jogar na arena ele teria que fazer contrato por jogo? Como é que tá essa questão? Teria que alugar o equipamento como ocorria antes. A cada jogo se aluga o equipamento e se sujeita às condições da administradora. Antes a administradora era o governo do estado, depois passou a ser o consórcio da G7 e agora sendo a Lagardère e BWA. Em relação a esse jogo ainda tinha um contrato, mas vocês acham que para um possível próximo jogo lá a relação vai ser tranquila? O que é que vocês acham e esperam que como vai ser essa relação daqui para frente com esse rompimento de contrato? Acreditamos no profissionalismo das pessoas que lá estão e acreditamos que será da melhor maneira possível. E doutor, você falou que pode ser feito um novo contrato. Existe já uma conversa? Existe uma expectativa de quando esse novo, se ele acontecer, quando esse novo contrato seria firmado ou quando esse assunto seria encerrado? Primeiro tem que resolver o contrato que passou. O contrato rescindiu, vamos resolver esse contrato, faremos um encontro de contas, a partir daí negociaremos um novo contrato ou as condições que perdurarão do dia 19 para frente. A verdade é que se batalhou muito para tentar manter esse contrato, né? Até houve uma rescisão antecipada, depois um adiamento para essa rescisão e essa manutenção acabou não acontecendo. E à medida que ela ia terminando, será dizendo, olha, nós não rescindimos, quem rescindiu foi a administradora do Castelão. E eles meio que, nós não estamos rescindindo, apenas não chegamos num acordo, tal. Como é que ficou isso? As duas partes estão convictas de que a rescisão partiu da administração do Castelão? Eles que notificaram o Ceará. O Ceará em nenhum momento notificou a Arena Castelão informando que em 15 dias o contrato estava rescindido. E agora, em relação a providências, toda rescisão, né, tem um valor a se pagar por parte de quem rescinde, né? Como é que está isso? É uma coisa amigável? Amigável. Acreditamos no profissionalismo e boa fé das pessoas que estão à frente hoje da Arena Castelão. Então, outra questão que sei que passa por você, pela questão da parte jurídica comercial do Ceará, como é que está essa questão de o acordo que o Ceará está fazendo para patrocínio da Caixa Econômica Federal? O Ceará hoje ele tem uns patrocinadores, então o Ceará respeita os contratos, dá valor aos seus atuais patrocinadores e em nenhum momento o Ceará vai passar por cima disso, simplesmente por um contrato com quem quer que seja. Existe outra possibilidade de patrocínio já para o ano que vem, o Ceará também já está estudando isso, independente de qualquer atitude. Com relação à Caixa Econômica, especificamente já que você citou, o Ceará está trabalhando nesse sentido, mas respeitando os contratos atuais e o Ceará vai fazer o que for melhor. Não há impedimento algum, se o Ceará quisesse fechar com a Caixa Econômica, se os valores forem atrativos, o Ceará fechará. Em que patamar está a negociação? Ela já vem desde o semestre passado, antes da Copa ela já veio aquecendo um pouco, né? Mas ela avançou durante a Copa? Não, durante a Copa tudo ficou suspenso, até porque estava todo mundo focado no evento Copa do Mundo. Mas a questão que foi nos repassados, eu sei que o senhor falou agora do valor ser atrativo. Então não chegou-se a ter uma reunião para colocarem valores na mesa e o Ceará ter a noção se o valor é bom ou não para fechar com a Caixa, é isso? Isso, não chegamos a negociar valores, é apresentado alguns patamares, algumas condições. O que eu posso garantir é que se as condições que eles impõem, o Ceará tem condições de cumprir. Mas tem que saber se as condições que o Ceará vai impor, a Caixa Econômica tem interesse de cumprir. Como o senhor falou, tem contrato em vigência, a gente olha para a camisa do Ceará, né, ela está praticamente preenchida, né? A gente não sabe se de algum ponto de vista tinha como afastar algum, porque é uma coisa interna que tem os contratos em relação a isso, né? Aí você falou, se houver condição, sim, para o ano que vem tem uma outra questão. Há uma tendência de que esse patrocínio fique para o ano que vem? Qual patrocínios atuais? Caixa? Não. Não há ligação com o ano que vem. A Caixa Econômica proposta é para esse ano. Não há vinculação alguma, somente para o ano que vem. Isso não existe. Se o Ceará optar pelo patrocinador Caixa Econômica e a Caixa Econômica optar por patrocinar o Ceará nas condições que o Ceará vai impor, ou vai condicionar, vamos dizer assim, para não utilizar a palavra impor, o Ceará utilizará a partir desse ano. Mas isso só se financeiramente for viável, que você falou, né? Isso significa que para a Caixa entrar alguém tem que sair? Não necessariamente, se pode realocar, mas a Caixa tem que aceitar pagar o que vale a camisa do Ceará. Doutor, vou voltar para a questão anterior, porque eu lembrei aqui de uma pergunta em relação à saída lá com a Arena Castelão,
que foram as questões que levaram o Ceará ao contrato não ser mantido e não fazer um novo contrato, né? Você falou de uma possibilidade de novo contrato, mas as partes persistem com as questões ou as partes mudaram de ideia para que um novo contrato possa ser efetuado? As negociações são distintas. Primeiro se negocia o contrato em vigência. O contrato não estando em vigência, se senta e passa a renegociar tudo. Então, antes eu queria manutenção, agora eu posso até querer mais. Vai depender da negociação. Os pontos principais, doutor, que pegaram, podem ser ditos? Os pontos principais, o ponto principal é vontade. Se a Arena Castelão tiver vontade, o Ceará fechará com a Arena Castelão. Como o senhor viu aqui a outra vez, o senhor falou em 2 pontos, o senhor até falou que 3 pontos foram debatidos, 11 resolvidos, uma era habilidade e no outro ponto o senhor não poderia falar por questões do contrato. Agora que o contrato foi rompido, esse ponto pode ser externado? Com relação à bilhetagem, vocês que falaram, eu falei apenas complementando, como vocês citaram a bilhetagem, eu falei que além dele também teria outros. Em nenhum momento eu falei sobre a bilhetagem, mas independente disso, o ponto principal é a vontade. Se as partes se sentam com vontade de fechar o Ceará, ele sempre teve vontade de manutenção do contrato. E sempre tem vontade em estar ao lado da Arena Castelão. Se a Arena Castelão tiver vontade de se associar à marca do Ceará Sporting Clube, tudo será resolvido.